Meus irmãos e amigos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7, está escrito o seguinte: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Querido irmão, não é ser saudosista, não é viver de passado, quando nós, como igreja, como denominação, procuramos conhecer a história dos pais fundadores, daqueles irmãos e irmãs que trabalharam na obra de Deus no passado e fundaram as denominações cristãs que existem em nosso país. Por exemplo, eu sou um cristão evangélico e membro numa igreja que é a Igreja Assembleia de Deus, fundada pelos missionários suecos Gunnar Wingre e Daniel Berg no Brasil em 1910. E eu sempre que posso procuro conhecer a história destes irmãos e não só deles, porque eles não foram os únicos, foram vários e vários irmãos que junto com eles expandiram a Igreja Assembleia de Deus por todo o território nacional. Então, o que eu procurei fazer já há alguns anos atrás? Procurei adquirir alguns livros que contam a história da igreja, da denominação a qual eu sou membro, a qual eu pertenço. E eu procuro sempre me dedicar, me esforçar para viver uma vida o mais próximo possível daquilo que estes irmãos ensinaram. Gunnar Wingre e Daniel Berg, por exemplo, pelo que eu estudei, por aquilo que a gente ouve de historiadores, de pessoas que conheceram eles ou que conviveram com pessoas que conheceram eles, eram homens bastante humildes, bastante dedicados na obra do Senhor nosso Deus. E veja, não há mal nenhum nisso, não há mal nenhum em que a nossa atual geração, e por que não dizer a atual liderança da igreja da nossa geração, venha incentivar os membros a recordar deste passado que é tão importante para a nossa história. Agora eu tenho uma crítica que é sobre o uso, vamos dizer assim, quase que marqueteiro da história dos pais fundadores da igreja. Um uso quase que marqueteiro da própria história da igreja. E você já vai entender o que eu quero dizer. Olha, nós acabamos de ler aqui uma exortação, um aconselhamento bíblico em Hebreus capítulo 13, versículo 7, que diz: lembrai-vos dos vossos pastores. Então, um homem de Deus que verdadeiramente é um pastor, ele é uma pessoa digna de ser reconhecida, respeitada, de ser imitada, podemos assim dizer, porque é bíblico, é a Bíblia que está dizendo: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. No nosso caso, por exemplo, no caso da Igreja Assembleia de Deus, estes missionários, Gunnar Wingre e Daniel Berg, com tantos outros missionários americanos, suecos, brasileiros também, enfim, de várias nacionalidades, falaram a palavra de Deus ao nosso povo, o povo brasileiro. E isso foi passando-se de uma geração para outra e chegou até nós. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo que nós devemos nos lembrar destes homens, e nós devemos ter, sim, um certo respeito pela história destes homens, e muito mais, que nós devemos imitar, que nós devemos seguir o exemplo destes homens. Está escrito: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira
de viver. Observe que ele fala para nós imitar a fé destes homens, mas para nós também considerar o seu modo de viver. E aí eu tenho muita tranquilidade, porque ao longo dos anos servindo a Deus, fiz bastante pesquisa e eu sei que os fundadores da Igreja Assembleia de Deus, os reais fundadores da Igreja Assembleia de Deus, tiveram um modo de viver digno de ser imitado, de ser levado em consideração. Eram homens muito humildes, abnegados, eram homens que não se prendiam ao poder, ao dinheiro, à honraria. Eram homens verdadeiramente dignos de ser seguido, imitado, de tê-los em grande estima. Louvado seja Deus por isso. Observe, querido irmão, que a palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos convida a seguir os bons exemplos, a seguir os bons modelos de servos e servas de Deus. Está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo está dizendo assim: sede meus imitadores. Olha só para isso. Paulo está dizendo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Quer dizer, Paulo tinha uma tranquilidade em dizer: se vocês me imitar, vocês vão estar imitando a Cristo, porque eu imito a Cristo. Eu vivo uma vida conforme Cristo viveu, uma vida de renúncia, de obediência a Deus, de dedicação ao Senhor Deus. Então vocês podem ter a tranquilidade de imitar o meu exemplo, o meu modelo de vida. Observe, querido irmão, nós temos bons exemplos. Em um período, da nossa história onde saltam aos olhos os maus exemplos, aonde nós estamos aí vendo vários e vários escândalos, nós estamos aí vendo, um amor ao dinheiro, um apego ao poder, ao status. É um período muito difícil nosso, mas nós temos bom exemplo. Temos bons exemplos na palavra do Senhor Deus, na Bíblia, e o principal deles é o próprio Senhor Jesus. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele diz que nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos bons exemplos. O próprio Senhor Jesus é o principal exemplo. Os discípulos, os apóstolos, os profetas, os patriarcas são exemplos a ser seguido, mas também no nosso período contemporâneo temos sim homens e mulheres de Deus que são bons exemplos a ser seguido. O problema é que às vezes as pessoas fazem o uso com viés marqueteiro de bons exemplos, mas eles próprios não se dedicam a seguir os bons exemplos. Você quer ver uma coisa? Nós temos duas referências bíblicas onde os líderes religiosos em Israel tentaram fazer o uso político marqueteiro de bons exemplos, mas eles próprios não seguiam aqueles bons exemplos. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo de número 8 e 9, nós temos um embate entre o profeta João Batista e os líderes religiosos da sua época. Porque os líderes religiosos da sua época se tornaram presunçosos, soberbos, avarentos, amantes do poder, amantes do dinheiro. Se distanciaram daquilo que era a religião pura, sadia. Se distanciaram daquelas boas práticas de Abraão, Isaque, Jacó, de Moisés, dos patriarcas. Mas, quando era necessário, eles recorriam ao fato de serem descendentes de Abraão. Quer dizer, eles faziam o uso político de serem descendentes de Abraão para tirar proveito próprio. Eu quero que você ouça, assista isto, medite nisto e faça uma ligação com o que está acontecendo em nossos dias. Filmes são produzidos, livros
são vendidos, pregações são feitas, homenagens são feitas, tudo recordando os nossos pais fundadores da igreja no Brasil. Mas eu pergunto, a liderança atual, ou parte dela, não podemos generalizar, parte importante, significativa da liderança atual, vive o evangelho conforme Gunnar Wingre e Daniel Berg viveu? Veja que os casos eles se repetem. Os líderes judaicos não viviam o estilo de vida humilde, o estilo de vida obediente que Abraão viveu, mas quando eram confrontados, eles diziam, nós temos por pai Abraão. Abraão é o nosso pai. Tanto por João Batista, como também por Jesus. No capítulo 8, a partir do versículo 33 até o versículo 44 ali do Evangelho de João, ao serem confrontados por Jesus, os líderes judaicos da sua época disseram, o que você está pensando que é? Você está pensando que está falando com quem? Nós temos por pai Abraão. Nós nunca fomos servos de ninguém. Nosso pai é Abraão. E aí Jesus replicou, dizendo, se vocês tivessem por pai Abraão, vocês iriam fazer as obras que Abraão fez. Iriam viver igual ele viveu. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês iriam viver conforme a vontade de Deus. Mas não, vocês são filhos do diabo. Vocês têm por pai o diabo. E vocês fazem aquilo que o diabo deseja que seja feito. Observe que coisa incrível, querido irmão, o uso político, o uso quase que marqueteiro, né, da história dos pais fundadores, dos pais na fé, para tirar proveito. Quando aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas está vivendo totalmente fora do padrão que aquele personagem histórico que eles se agarram, né, e fazem uso político dos seus nomes, viveram. Abraão foi um servo obediente de Deus, um homem humilde, um homem abençoado, um homem que agradou a Deus, que foi amigo de Deus. Os líderes judaicos da época de João Batista e de Jesus eram homens amantes do poder, politiqueiros, amantes do dinheiro, do status, da posição, insensíveis. Olha, o apóstolo Paulo ele vai confrontar isso. Na sua carta aos Gálatas, do capítulo 3, do versículo 6 ao versículo de número 9, ele vai dizer que aqueles que verdadeiramente são filhos de Abraão são aqueles que vivem conforme a fé de Abraão. Ele vai confrontar isso. O apóstolo Pedro, mesma coisa. Em 1 Pedro 3,6, ele diz que aquelas mulheres que vivem uma vida piedosa conforme Sara viveu, são como se fossem filhas de Sara, seguidoras do padrão de vida de Sara. Observe que não basta eu dizer, eu sou assembleiano, pentecostal, eu sou herdeiro da fé de Gunnar Wingre e Daniel Berg. Observe que não basta meramente eu me utilizar de fatos históricos se eu vivo uma vida totalmente distanciada daquele padrão que aqueles homens viveram. É evidente que o mundo moderniza, atualiza, é evidente que as coisas vão mudando, né? Mas tem coisas que são princípios, tem coisas que não podem mudar, né? Então, que nós venhamos a refletir, que nós venhamos a fazer uma análise, se nós olhamos para o nosso passado, para o passado da nossa igreja, estou falando da Assembleia de Deus, mas você que está me assistindo aí, analise a sua igreja, a sua denominação. Se você olha para trás e você se alegra por saber que foi um movimento que começou na direção de Deus, que foi um movimento que começou com homens piedosos e este princípio é mantido até hoje, ou se de repente esse movimento começou bem, no meio do caminho ele se extraviou, atualmente ele está totalmente desviado daquilo que ele era, mas ainda assim, para se fazer um uso político, marqueteiro, comercial, a atual liderança
vai lá atrás, no passado, buscar fotos, histórias, né, para fazer uso político. Aí é uma tragédia, né? Aí é uma tragédia. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a realmente fazer aquilo que está escrito aqui na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Se lembrar dos nossos pastores, dos nossos patriarcas, considerar que eles nos pregaram uma palavra sadia, uma palavra boa, e imitar, considerando o seu modo de viver. O seu modo de viver. É interessante que em 1 Coríntios 11:1, Paulo diz: sede meus imitadores. No versículo 2, ele diz assim: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vós lembrais de mim, e retendes os preceitos, como vos entreguei. Quer dizer, muito mais importante do que se lembrar dos nossos pais na fé, é reter os preceitos conforme eles nos passaram. Uma vida piedosa, humilde, de obediência a Deus, de sujeição, submissão à sua santa palavra. Quando errar, reconhecer o erro e se converter, dar um passo atrás, mudar a rota. Agora, ficar se lembrando dos patriarcas, da história, mas viver totalmente distante da realidade deles, aí, querido irmão, é uma tragédia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, no nome de Jesus.